Olá, meus nobres, queridos irmãos. Estamos aqui agora, uma vez mais reunidos, com um propósito de conversarmos e de tentarmos juntos não chegar a uma conclusão, mas levantarmos possibilidades para que as nossas capacidades de ampliação de conhecimento sejam expandidas. Todos nós aqui, na verdade, temos uma vaga lembrança do mundo espiritual. E quando nós nos reunimos aqui, Robson, Fábio, eu, Tiago, Carla ou demais trabalhadores, nós não temos a pretensão ou a petulância de chegar a uma resposta exata, mas de trazer um pouco daquilo que a gente vem estudando, daquilo que a gente vem trabalhando, daquilo que a gente vem discutindo, né? Porque tudo se torna uma discussão muito saudável. Então, nessa tarde, né, nesse dia que a gente se dedica ao estudo e ao esclarecimento em relação ao mundo espiritual e à mediunidade, nós gostaríamos de trazê-los para perto de nós para que possamos aprender e discutir ainda mais sobre tudo. Né, Robson, né, Fábio? Isso aí, Jordali. Vamos aproveitar e responder algumas perguntas que apareceram tanto nos comentários dos vídeos, né, como também nas lives, em específico a do Ekan, que aparece muito sobre o assunto de mediunidade, e algumas perguntas correlatas que não é específica de mediunidade, mas que acaba no contexto do que está sendo discutido na live, gerando dúvidas nas pessoas. E às vezes, durante a live, não dá para fazer uma resposta muito ampla, né, nem para debater todas as respostas. Então, a gente pode utilizar esse espaço aqui para estender um pouquinho sobre esse conhecimento, aprofundar as questões, né? Então, uma das perguntas que apareceu na live do ECAM foi anotado pelo Renato B., que é o nosso secretário. Foram perguntas feitas pelo Anderson Machado, e ele fez 3 perguntas em uma. Então, nós vamos destrinchar de uma por uma, pois todas as 3 são importantes. Então, a primeira delas, ele pergunta assim: qual a missão de um médium empata, que é meu caso? Eu estou entendendo que no dia da live do ECAN teve essa discussão sobre o médium empata, né, que é aquele que se coloca no lugar da pessoa que está se comunicando. Fábio, gostaria de começar a falar, Fábio? Se a gente for analisar, empata é aquele que, vamos dizer assim, produz, né, ou leva para o irmão, para o próximo, a empatia, né? Então, essa seria uma missão, vamos dizer assim, da pessoa desenvolver através da energia que ele já possui, né, do desenvolvimento que ele já possui, da elevação moral, espiritual que já possui, levar bondade, levar carinho para as pessoas próximas, né? Então, é isso que eu entendo de ser um médium empata, né? E aí, médium, né? Nós todos somos, sabemos disso, né? Em maior ou menor grau. Então, dependendo da tua capacidade, né? De canalizar as energias ou de ter uma maior ou menor aproximação com a espiritualidade, tu vai ter uma maior campo de ação, né? Com as pessoas, seja através de um trabalho voluntário, seja através de, sei lá, de fazer esse trabalho que a gente está fazendo aqui, gravando vídeos e publicando, né? Seja através de uma leitura edificante, montando um grupo para fazer estudo, né? Então, existem várias frentes que a gente pode trabalhar, né? Então, de certa forma, exercendo o amor, exercendo a fraternidade, tu vai estar exercendo também a tua mediunidade. E no fundo, eu acho que todos somos um pouco empatas, né? Claro que é como eu estava falando, dependendo do nosso grau evolutivo, mas é isso que eu entendo, sabe? Que é levar para as pessoas essa capacidade de ampliar a, as relações humanas, desenvolver, né? E criar esses vínculos de fraternidade mesmo. Obrigado, Fábio, pelo esclarecimento. Antes de você completar, Jorge, eu queria colocar uma coisa porque para mim é uma definição nova. E eu confesso que a pergunta dele me deu mais dúvida do que eu acessar coisas na minha mente para eu poder responder.
Porque para mim, eu não tinha visto assim a classificação do médio empata, né? Para mim a empatia era um pré-requisito, né? Uma ferramenta que todo médio deve ter para conseguir sintonizar de alguma maneira com a dor do outro, né? Porque senão é como se eu estou vendo aquela pessoa em sofrimento e eu meio que não estou nem aí, eu não vou conseguir, né, me conectar com aquilo de maneira a ajudar. Então eu via mais como uma característica de um médium do que falar que é um tipo de médium, sabe? E aí essa classificação me surpreendeu muito. E de ter esse contexto, né, como se fosse um tipo de mediunidade que tem uma missão específica. Aí eu achei, para mim, muita novidade mesmo. É até bom que eu aprendo com vocês. Robson, e Fábio, a primeira coisa, e é bem levantado pelo Fábio, a gente tem que entender que essa terminologia de médio empata, ela também é muito associada, na verdade é a mesma coisa, só mudou-se em algum momento a maneira de falar. É que nem mediunidade de incorporação e psicofonia, né? É a mesma coisa. Então nós estamos falando dos médiuns sensíveis, da sensibilidade mediúnica. Por quê? Veja só, que interessante isso. Por que sensitivos drenam, sentem-se drenados perto de pessoas falsas, né? Ou por que empatas agem de forma estranha quando cercado de pessoas falsas? Veja que é a mesma colocação. Isso é uma mediunidade considerada e classificada por Kardec como sensível, médios sensíveis. E a sensibilidade, ela vai muito além de apenas sentir, mas ela também torna-se comunicativa em muitos casos. Por exemplo, numa casa espírita, numa reunião de desobsessão, erroneamente falar da mesa branca, né? Porque a mesa branca nada mais é que as casas se reuniam em torno de uma mesa e eles sempre colocavam uma toalha branca, então aquilo ficou associado com mesa branca, quando na verdade era um trabalho de desobsessão. Ali, muitos dos médiuns comunicantes, eles não são psicofônicos, mas eles possuem uma sensibilidade tão aflorada que sentem as emoções e as dores do espírito e as comunicam, né? O que nós precisamos entender que qualquer forma de manifestação mediúnica, ela precisa ser desenvolvida, estudada, porque todas elas se envolvem diante de um processo de, de sensibilidade. Todos são médiuns empatas, todos são médiuns sensitivos. Agora, o grau dessa sensibilidade é que vai variar de pessoa para pessoa. Então, quer dizer que uns terão mais, outros menos? Não. Uns serão trabalhados e outros não serão trabalhados. Para aquele que sabe já a tabuada de cor, fazer um cálculo de multiplicação ou divisão é muito fácil. Para aquele que está estudando a tabuada, torna-se mais difícil a realização do cálculo, mas não impossível. Para aquele que nunca viu a tabuada na frente, né, vai ser algo que nem sabe do que se trata. A mediunidade é de uma forma muito semelhante. Veja, gosto muito de uma frase que Alexandre Comino coloca em uma de suas palestras, que é: a mediunidade é o estado único de ligação com o todo. É a experiência única de ligação com o todo. Então, através da mediunidade, né, através da sensibilidade, ou seja, a gente pode usar inúmeros termos, é a possibilidade de sabermos que os nossos irmãos sentem, saber trabalhar e saber desenvolver dentro das possibilidades. Agora, absorver a dor, sentir a dor e sofrer com a dor, aí nós estamos talvez falando de uma terceira nomenclatura que é criada agora,
o médium esponja, que é aquele que resolve absorver tudo para ele, para estar sempre em estado de sofrimento. E aí a gente vai ver uma outra carência em outro ponto, que é: eu me coloco na condição de sofredor porque eu não sou merecedor da alegria, da paz e da calma. Ou seja, veja, eu estou trazendo sempre para o lado do esclarecimento interno nessa minha explicação, porque tudo se resolve nisso. Eu posso entrar num hospital, sair doente, ou eu posso entrar num hospital e sair curado. O que mudou é a sensação e a reação que eu tive naquele local. E nenhum deles impediu a minha sensibilidade ou a minha empatia em relação à energia. Então, essas coisas são fundamentais e elas precisam ser estudadas e trabalhadas. Eu tenho escutado muito sobre isso de, eu sou médium empata, eu sou médium empata. E raramente eu tinha escutado falar sobre isso e eu não entendia muito o que era. Então eu fui pesquisar e vi que é igual sensibilidade, igual um médium sensitivo. Então, eu só posso dizer que não te classifique, apenas trabalhe, se estude, porque eu não me considero psicofônico, eu me considero apenas um instrumento. E se naquele momento a espiritualidade, Deus ou o meio que eu acredito, diz que o meu trabalho naquele momento é ter que sentir algo e transmutar, então eu digo que seja feita a sua vontade e não a minha, né? Como está no Pai Nosso. Agora, se eu tenho que comunicar, então que seja feita a sua vontade e não a minha. O que eu não posso é trazer o problema do outro e deixar o problema em mim, porque aí eu estou causando um outro problema a mim e não a minha faculdade mediúnica. A minha faculdade mediúnica. Te escutando, Jordelei, me deu vontade de reformular a pergunta dele 2 vezes. A primeira reformulação talvez seria assim: então, qual é a missão da mediunidade? Né? Não importa se ela é empata ou de outra natureza, a mediunidade teria uma função na vida da pessoa. Mas eu acho que tem uma segunda reformulação, porque eu acho que ele está confundindo um pouco missão com ferramenta, né? Então, talvez a segunda reformulação seria assim: qual é a missão do meu espírito, sendo que ele recebeu a ferramenta da mediunidade? Porque cada médium vai ter uma missão diferente, independente da mediunidade ser igual, né? Você acha que é por aí? Sim, eu acho que é, Robson. Agora, a gente precisa entender que mediunidade não é missão. E isso foi muito bem colocado por ti. Porque a mediunidade da qual nós estamos falando, ela foi criada, a terminologia, por Kardec. Só que a manifestação dos fenômenos espirituais ao nosso redor, eles transcendem Kardec, desde que mundo é mundo, né? A gente vê as primeiras manifestações que se tem notícias na América, né, das irmãs, nossa, como que é o nome delas? Fox. Right. Fox. É Fox ou Ray? Acho que é Fox. Fox. E é impressionante, ou seja, e se a gente pega lá na Idade Média, aqueles que eram caçados por chamados de bruxos, quando na verdade nada mais era do que benzedores que nós conhecemos hoje, ou pessoas que manipulavam chás e tudo. Então, a mediunidade que nós conhecemos hoje, ela é muito mais antiga do que tudo, ou seja, ela desde do momento em que o ser humano conseguiu ter raciocínio e lógica, manifestou-se ao mundo espiritual de forma consciente. Agora, como que ficaria então se a mediunidade que nós conhecemos fosse uma missão? Como ficariam os ateus? Já que eles não acreditam em nada e se tornam ferramentas de mediunidades incríveis. Como ficariam os cientistas que são médiums e que canalizam aquela energia magnífica ao ponto de trazer medicações, tecnologias, reticências? Como ficaria o mundo da música se não fosse a mediunidade sublime de Ludwig van Beethoven ou do Wolfgang Amadeus Mozart?
ou de tantos outros compositores, Fred Mercury, por exemplo, para não dizer que eu só estou jogando para o lado da música erudita. São seres que não estavam pensando, provavelmente, nas canalizações e no movimento mediúnico. Eles apenas estavam tentando ser eles, deixar a impressão deles como meio de transformação de tudo que estava ao redor. Então, nesse momento, a mediunidade é uma só ferramenta. A ferramenta da manifestação da luz daquele espírito. Ou seja, o nosso compromisso para mim é como nós vamos ser melhor e esse melhor transformar o melhor ao nosso redor. Agora, se ficar na história, bem, isso é a história que vai dizer, não nós. Não, isso aí. Aí pensando no desdobramento dessa resposta, eu vou guardar as outras perguntas do Anderson para o próximo vídeo, talvez sobre um outro bloco de assuntos, e passar para a pergunta da Liliana, que também é sobre mediunidade ou médium empata, né? Parece que ela fez essa pergunta na mesma live, Liliana Ferreira, e ela perguntou assim: na verdade, como um empata pode evitar descer a vibração perante o sofrimento de outrem? Essa pergunta, acho que a gente começou, a gente não, né? Jordelei e Patrícia começaram a responder lá na live, mas aí depois mudou para outros assuntos. Eu lembro que no dia você fez uma brincadeira assim, Jordelei, falou assim, fala para a pessoa que se ela descobrir, ela vem cá me contar, porque ela achou o caminho das pedras. É exatamente isso. Mas eu preciso de muitas respostas. Muitas. Uma das coisas que eu penso muito, Robson e Fábio, e aí eu gostaria que nesse momento eu posso dar a minha opinião mesmo, né, que já que é um ponto de estudo, e não baseado em cima de livros e de estudos já realizados. O que me preocupa na mediunidade, seja ela qual for, mas nesse caso a gente está falando da empata, dos sensitivos, é porque que a mediunidade é sempre de absorção. Por que mediunidade é sempre absorver? Se Jesus era médium e foi o maior, segundo a espiritualidade, o maior médium que o planeta já teve, que canalizava o Cristo, né? Ele não absorvia, ele ensinava, ele puxava e transmitia. Ele puxava e transmitia. Se a gente vê, por exemplo, uma turbina de uma usina hidrelétrica, ela puxa a água, transforma em energia e libera a água de novo. E manda para nós a energia. Se a gente pega a turbina de um avião, ele puxa o ar, gera energia e solta o ar uma vez mais. Então, o ar ou a água, que é o que a gente está preocupado agora, não tem preocupação nenhuma, porque ele vai passar. Agora, o que gera daquilo é o que nós temos que estudar, que é a energia pura, que é o mecanismo da mediunidade. Então, se eu pensar, por que toda vez que eu fico perto de fulano, eu fico triste? Eu teria que me perguntar, por que eu permito que perto do fulano eu fique triste? Por que eu não posso fazer ele ficar feliz? Por que eu não posso pegar aquela mesma mediunidade e dizer, por que perto do fulano eu faço o fulano ficar feliz? Porque o processo é o mesmo, só mudou a escolha. Ele tá triste, então vamos chorar junto. O cara tá cortando os pulsos, então vamos cortar os pulsos juntos. Mas e por que a gente não tem a habilidade da transformação, já que mediunidade, e aí nós vamos entrar no mundo que nós estamos vivendo agora, que se fala de regeneração, de blá, 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 blá. Por que então a gente não usa o famoso raio violeta e faz a transmutação?
né? Veja a quantidade, eu só estou trazendo conhecimentos que nós usamos. Ah, vamos falar de fraternidade branca. Ah, não, eu gosto muito do violeta, porque transmuta, né? Mas na hora que tem a energia de um amigo que não está bem, a gente esquece do raio violeta. A gente não transmuta. Ah, nesse momento eu prefiro ser um médium empata que sofre. Então, por favor, não entendam o meu lado de crítica, porque eu não estou criticando, porque eu também vivo isso. Mas são escolhas. E a mediunidade, ela nos faz tomar uma escolha muito rápida. Eu mantenho, eu preservo minha energia, ou eu aceito que outro transforme a minha energia? Já que é um mundo de escolhas e decisões, eu tenho a opção de transformar o meu redor em algo melhor, ou eu aceitar o que o meu redor tem e sofrer. Mas isso não é da mediunidade, é de uma escolha da pessoa. A mediunidade é só aquilo que vai captar. Percebi, senti. Não sei se eu consegui ser claro e enrolei ainda mais. Eu creio que sim, ficou bem explicado, eu não teria mais nada o que acrescentar, assim, mas eu lembro de questões práticas mesmo, né? E veja que a gente estudou um capítulo no grupo de estudos ali do livro do Peralva que chama compensação, que falava da compensação energética, né? Resumindo, quem tem mais doa para quem tem menos. Aí a questão que o Jordelê está falando, que o Robson falou da questão aí também, é que quem está doando para que a pessoa fique bem, essa pessoa que está doando também tem que ficar bem. Ela não pode se desvitalizar energeticamente para doar energia para outra pessoa ficar bem. Que era o que o Jordelê estava falando da questão da vampirização energética, né? Ou do médium esponja, que vai entrar no ambiente e vai sentir que tá ficando mal, que está absorvendo alguma energia. Tudo bem, e aí a gente tem essas técnicas, né, energéticas. E aí fica essa questão que o Jordelê jogou. Por que nós que já temos um conhecimento, por que a gente não faz isso, né? Mentalmente. Daí é uma convenção mental mesmo, né? Bom, se eu vi que eu absorvi uma energia do ambiente, talvez eu não saiba de onde, né? Porque tem muito disso, a gente ser médium sensitivo, mas a gente não tem uma percepção tão aflorada de onde veio essa energia, o que aconteceu com o meu corpo, mas eu estou sentindo que eu não estou bem, então eu vou lá para um cantinho, sento um pouquinho, né? Tento mentalizar uma oração ou tento pedir ajuda para os nossos amparadores, porque eles estão conosco, né? Grupo de estudos que eu citei aqui. A gente finaliza esses trabalhos, a gente sempre faz orações e pergunta para o pessoal no final ali. Todo mundo está se sentindo bem? Às vezes, uma pessoa ou outra que tem uma mediunidade mais aflorada, sei lá, acoplou com alguma consciência que estava por ali precisando de auxílio e ela ficou sentindo alguma repercussão física mesmo, ou né, uma percepção mais energética. O que a gente faz? Paramos com o grupo todo, fazemos um trabalho energético para desassimilar aquela energia, né, mais densa, que essa energia seja transmutada para que a pessoa também se sinta bem. O que acontece ao final desse trabalho? A pessoa relata que está se sentindo bem. Né? Ou seja, a gente sabe que existem essas técnicas, então falta o que para a gente? Nós, né, que já trabalhamos com isso, confiar que isso realmente funciona. Seja através da chama violeta, seja através de uma oração, seja através de qualquer outra técnica energética que possa trabalhar, né? Então, a gente sabe que funciona, né? Escutando vocês falarem, o que me veio na mente foi assim, porque todos os dois usaram a mesma figura, né? O Jordelei falou de uma turbina que pega o ar, tem uma energia que aí sai da turbina uma energia elevada, né? Ou uma energia maior. E o Fábio falou sobre quem tem mais energia doa para quem tem menos energia. Então, acho que para além da escolha, é claro que tem que ter um desejo desse médium que está auxiliando, né? Querer ajudar. Então, esse é o primeiro passo. Mas eu acho que aí o leque de escolhas dele vai do nível vibratório que ele consegue atingir. Então, se ele é um nível vibratório que é denso, o que ele vai fazer é puxar quem está recebendo aquela energia dele para um lado denso. Vamos esquecer negativo, positivo, bom ou mal, né? Ele vai puxar aquela energia para uma energia densa. Se ele tem uma energia leve, etérea, ele vai levar a pessoa para uma energia leve, né? E aí podem ser
estados emocionais, ou pensamentos, ou até sentimentos mesmo, né? Levar a pessoa a sentir coisas em termos de paz, de tranquilidade ou de serenidade. Mas, então, se ele não tem isso dentro dele, de uma maneira consolidada, como ele vai doar isso para alguém? Então, acho que a nossa grande limitação é justamente esse estado, né, mais elevado de vibração, que a gente não consegue cultivar de maneira sustentada. E aí, na hora que a gente encontra com alguém que está com um estado de vibração, de vergonha, de raiva, de medo, é muito mais fácil a gente descer, porque lá no fundo, lá dentro de nós, ainda existe esses estados todos, né? E a gente acaba sintonizando com aquilo. E como o estado de calma nosso, ele é construído, ele ainda é aparente, ele ainda é um esforço, a gente não consegue sustentar o nosso e o da pessoa, né? Mas essa que é a estrada, e aí eu acho que se a gente vai fazer isso em termos de um treino, até eu conseguir manter esse equilíbrio para conseguir equilibrar o outro, né? Acho que talvez a pergunta é aí, da Liliana, porque eu não consigo ajudar uma pessoa que está afogando se eu não sei nadar, né? Então, às vezes, se eu estou tentando ajudar uma pessoa e eu que estou descendo para o estado vibratório dela, é porque eu ainda não sei nadar naquele sentimento que ela está pedindo ajuda, né? Aí eu tenho que pedir outra pessoa que já tenha propriedade naquilo para ajudar o paciente ou a pessoa que está pedindo ajuda ali, né? E só para complementar o que o Robson falou aqui, Jordi, como então eu consigo elevar esse meu padrão, né? O Jordan citou Jesus ali como o maior médium que pisou no planeta, né? Ele era pleno, né, no que ele fazia. Então era simples, a energia simplesmente chegava, era transmutada e voltava uma energia de amor infinito para a pessoa que estava em sofrimento, né? E nós, né, que ainda temos as nossas imperfeições, temos as nossas problemáticas e vibramos nessas mesmas faixas ainda que essas pessoas que estão em sofrimento que pedem auxílio, né? Seja através da irradiação ou de outros trabalhos. Então o desafio está realmente aí. E eu por experiência, né, não de muito tempo, não muito tempo, mas, né, já com alguma bagagem nesses trabalhos práticos, acho que é a prática mesmo, né? Porque a gente pode estudar livros, a gente pode ler sobre energia, sobre transmutação, sobre transformação energética, sobre assimilação, desassimilação, né? A teoria e o nosso intelecto tudo aceita, né? Mas a vivência que vai te moldar. E aí só praticando mesmo, né? Se inserindo em algum grupo, participando mesmo, e aí sentindo essas energias mais densas, tu vai aprendendo a transformá-las de uma forma mais tranquila. Que foi o que aconteceu comigo, assim, sabe? Aprendendo a ter paciência com o cunhado, aprendendo a perdoar o vizinho, a fazer um favor para a sogra, por aí vai. A responder a mesma coisa milhões de vezes. Nesse ponto que entra aquilo que acho que essa semana eu e o Robson estamos falando. O segredo é trocar as cordas que delimitam a área por elástico. A corda não é flexível, o elástico é. E ele vai proteger, não vai deixar cair da mesma forma. Né? Então, joia, pessoal. Acho que esse vídeo deu um ótimo estudo. Acho que a gente pode despedir da turma e continuar os assuntos no próximo vídeo.